A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, a paz de nosso Cristo, a paz de nosso Deus, pela misericórdia de Cristo. Aqui, Diácono William Bugiga, da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a salvação dos povos, aqui em Ferraz de Vasconcelos, no Jardim Tanquinho, Avenida Santos Dumont, 1815. Amém, irmãos? Irmãos, nós não estamos aqui para ser melhores que ninguém, para ser mais bonito, para julgar e nem para apontar ninguém. Se fosse para fazer isso, nós não seríamos crentes nem servos de Deus. Nós estaríamos no mundo e caminhando para o inferno, porque aquele que julga, a palavra diz que será julgado naquele grande dia. Então, julgar não é de Deus, apontar, mas tem uma margem muito grande de diferença, o que é pregar a palavra, o que é julgar. Amém? Então, presta atenção. Hoje em dia tem gente aí que fica no portão só vendo a vida dos outros e só fofocando, apontando os erros e falhas dos outros. Isso daí é várias pessoas, tá? Não são todas, mas existem várias pessoas. Inclusive, não só no meio da política, como também pessoas que estão dentro de igrejas e que estão no mundo. Que fica só vendo os erros dos outros e aproveita para se juntar no seu ajuntamento familiar e fica, o vizinho aqui é do tráfico, é do crime, mata, esse rouba, a mulher dele se prostitui, não sei o que, não sei o que. Isso nós não fazemos, daí é cada um, é problema deles, o que cada um faz com a sua vida, é problema de cada um, nós não temos nada a ver com a vida de ninguém, nem ficamos aqui no portão falando da vida de ninguém, curiando e falando se... Não, cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus, amém? Então, o que nós temos que entender é pertinente à palavra, se tratando de homens de Deus, que se dizem de Deus, a palavra diz, falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Amém? Está na palavra. Está em 1 Coríntios 14, 29. Está lá. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Jesus ele falou julgai, não segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Nós temos que, pertinente às pessoas que se dizem de Deus aí, e estão dando escândalo, mau testemunho com doutrina falsa, nós não temos que ficar julgando segundo a aparência, mas pela reta justiça. Pregar a Bíblia, pregar o Evangelho. Se for de acordo com a vida, de encontro com seus pecados, nós não podemos nós não vamos parar, não temos que parar de pregar a Bíblia porque as pessoas vivem na prática do pecado. Nós não vamos parar de pregar de adultério porque tem um monte de pastor em adultério. Problema deles, que se convertam, então saia da igreja, então continue no adultério, é problema deles. Nós não vamos parar de pregar sobre lascívia porque as mulheres da igreja e os homens querem andar tudo pelado na rua e dentro da igreja. Aí é problema deles. É eles com Deus, nós vamos pregar sobre lascívia. Nós não vamos parar de pregar sobre a porfia, porque hoje as pessoas que se dizem crentes são lameadas com Corinthians, com futebol, com jogos de azar, com bingo, com telecena, com raspadinha. Não. Cabe a cada um analisar a sua vida espiritual, mas nós vamos pregar o que é e o que não é. Então, assim, nós não podemos se calar mediante uma sociedade leiga na Bíblia, uma sociedade que deixou o diabo trabalhar nos seus atos, na sua vida, na sua tradição, na sua maneira de viver, cada vez mais jogando essas pessoas para longe da palavra. E nós, como servos de Deus, enquanto tivermos fôlego de vida e estivermos na palavra, cabe a nós anunciarmos, o povo gostando ou não. Irmão, nós não tememos homem que mata e depois não tem mais o que fazer. Nós tememos aquele que mata e tem poder para fazer perecer a alma no inferno. Nós tememos Deus. Amém? Então não estamos preocupados com quem vai gostar, com quem que não vai gostar, se vai agredir, se vai querer bater, se vai entrar igual muitos entram lá na igreja e quer mandar, quer pôr ordem. É do pé, Satanás, que o Senhor te repreenda, vai pôr ordem lá na sua casa, vai fazer bagunça na sua casa, na igreja não, amém? Nós somos ministros de Cristo. Então, você não tem medo de eu te dar uma facada? Não, pode dar, amém? Isso eu tenho certeza que me resultará salvação, e para você vai resultar o quê? Amém? Então fique em paz. Enquanto tivermos fôlego de vida, vamos pregar a palavra, vamos pregar o Evangelho. Não somos melhor que ninguém, não somos mais que ninguém, mas nós somos levantados por Deus para pregar aquele mesmo Evangelho que foi pregado lá atrás por Cristo, o mesmo Evangelho dos apóstolos, o Evangelho que existem homens que pregaram lá atrás, alguns fizeram naufrágio da sua fé e hoje estão louvando a si mesmos, não pregam mais, mas aí é eles com Deus, amém? Então nós vamos falar hoje de um ponto que o povo fica bravo, fica chateado, mas é bíblico e tem que ser pregado porque eu não vejo ninguém pregando sobre esses pontos, não que não tem, mas nós não estamos vendo. Pastor Sérgio não tem visto, eu não tenho visto. Amém? Então preste atenção. Existem pessoas que elas querem acrescentar
algo, coisas na igreja para atrair pessoas. Isso é totalmente antibíblico. Nós temos que pregar o que é bíblico, o povo gostando ou não. Nós vemos que na igreja primitiva, os apóstolos pregavam a palavra e tinham amor um entre os outros, e ajudavam uns aos outros, e Deus acrescentava na igreja aqueles que deviam se salvar. Amém? Jesus, ele não está preocupado com a multidão, e sim ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Ele não está à procura de multidões, ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Ou seja, se tem verdadeiro é porque tem falso. Ele está à procura dos verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. O verdadeiro adorador, ele diz na sua vida, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20, que Paulo falou. E a vida que vivo na carne, vivo na fé, a vida que vivo agora, vivo na fé para o Filho de Deus. Viver na fé. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Conversão, é transformação. Conversão, arrependei-vos e convertei-vos, que é chegar do reino do céu. Então a conversão é a transformação. Tudo isso é bíblico, não é julgamento. Jesus não andava por aí julgando ninguém, e nem João Batista. Ele diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Repreendi a hipocrisia. Se o povo era hipócrita, é problema deles. Então, o evangelho é transformação, conversão, renovação. Nós temos que ser limpos pela palavra. Não ficar nas práticas pecaminosas que vivíamos lá atrás. Entrou numa igreja, se batizou e continua fazendo coisa errada, não ama o próximo, é maldoso, caloteiro, não paga os outros, deve, não está nem aí, não tem um testemunho de cristão. Nós temos que se renovar pelo evangelho da paz. Sermos renovados por Cristo, transformados, se é que realmente estamos em Cristo. A mudança, onde Cristo chega, a mudança, a transformação. Então, não é julgamento, é pregação da palavra. E hoje nós vemos que as pessoas elas acrescentam um monte de coisa que não está na Bíblia. Colocam um monte de coisa dentro da igreja e atrai multidões. Mas, será que nós estaremos agradando a Deus? Ó, Pai, eu enchi a igreja de gente. Você preparou essas pessoas? O que Jesus diz lá em Apocalipse? Tenho contra ti que toleras Jezabel, ensina e engana o meu povo. O que mais tem hoje? É as Jezabel, ensinando e enganando o povo. Eu tenho, porém, contra ti que toleraste a doutrina dos Nicolaítas. E aí? O que mais tem é a doutrina dos Nicolaítas, é heresias dentro da igreja. Eu tenho, porém, contra ti que segue as doutrinas de Balaão, que ensina a lançar tropeços sobre os filhos. Hoje tem doutrina aí que lança tropeço. Deus me deu uma revelação para mim, dar a entender que eu vou perverter e as pessoas vai tudo cair, eu vou ver quem é e quem não é de Deus. Doutrina de Balaão, lançar tropeço sobre os filhos de Deus. E aí? É o que mais tem hoje. E aí? É de Deus? Não. Então as pessoas colocam um monte de coisa que não é de Deus, não é bíblico. E vão ser reprovadas por causa disso. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. 2 João 9 diz assim, 2ª Epístola de João 9, todo aquele que ultrapassa e não persevera na doutrina de Cristo não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. 1 Coríntios 4:6, Paulo diz que escreveu essas coisas, aplicou a palavra a favor dele e Apolo, para que nele não aprendais a ir além do que está escrito. Não ir além do que está escrito, permanecer na palavra. Amém? Então preste atenção. Hoje nós vemos aí que introduziram um tal de um ministério de dança dentro das igrejas. Amém? Então assim, eu não estou preocupado com quem está dançando dentro da igreja, que se tem ministério de dança. Então não fique... Seja pelo menos educado, né? Educado. Sabe por quê? Porque as pessoas elas fazem um monte de coisa dentro da igreja que se diz de Cristo. Estão lá dançando, fazendo um monte de coisa, comércio. Eu não fico indo lá criticar, ou ficar entrando lá no site das pessoas, nos Facebook, nas postagens, falando, vocês vão pro inferno, isso não é de Deus, sai daí suas víboras, não sei o que. Não, eu prego a palavra. Quer ouvir? Tá aqui para ouvir. Não quer? Então não ouça, fique em paz. E também da mesma maneira, eu não dou liberdade para ninguém ficar querendo falar o que acha. Se eu estou pregando o que está na Bíblia, vocês não aceitam, por que eu vou aceitar o que vocês acham que não está na Bíblia? O que você acha, guarda para você. E o que eu estou pregando está na Bíblia, obedece quem quer. Então, eu não estou aqui falando o que eu acho, eu estou falando o que está na Bíblia. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Se você ultrapassa a doutrina de Cristo e não permanece, não tem Deus. E aonde na doutrina de Cristo tem ministério de dança?
Ah, irmão, Miriam dançou quando passou o Mar Vermelho. Opa! Miriam era ministério de Cristo? Jesus falou: ide pregai o evangelho a nova criatura, ide pregai o evangelho a toda criatura. Miriam era evangelho? E aí, era o quê? Nem lei era, porque a lei não estava nem escrita em tábuas. Ela dançou lá no Antigo Testamento, dançou na carne, dançou para se alegrar a carne, e Deus não pediu e nunca pediu na Bíblia para as mulheres de Deus dançar para ele. Me mostra na Bíblia as mulheres de Deus como Sara, como as servas de Deus do Antigo Testamento, Deus falando para elas assim, no Velho e no Novo: dance para mim que eu me alegro, eu quero ver vocês dançar a dança do ventre, as danças líricas, eu quero ver você fazer o polidense, as danças sensuais, eu quero ver você balançar o seu corpo para mim. Tem na Bíblia? Não tem, meu irmão, não tem na Bíblia, não tem na palavra, não tem no Evangelho. Isso é coisas que acrescentaram para atrair pessoas, para agradar a carne. Carnalidades. Anos atrás, aí eu vi um varão que defende o ministério de dança falando assim: o apóstolo Paulo falhou porque ele nunca escreveu nas epístolas o ministério de dança, que é um ministério tão importante. Importante para quem? Importante para quem não se libertou do mundo e quer trazer o mundo para dentro da igreja. Porque se Paulo não escreveu, meu irmão, é porque ele não tinha, porque isso era heresia, porque isso eram coisas carnais, e ele pregava que é a luta da carne contra o espírito, e esse opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis, mas estáis guiado pelo espírito, não sois guiados pelas obras da lei. Então, Paulo pregava os frutos do espírito, a obra do espírito, a obra de Cristo. Me mostra na Bíblia Cristo dando ensinamento de ministério de dança. Pelo contrário, meu irmão, se você for ver, quem se alegrava de danças de mulherada era o quê? As pessoas os reis injustos ali. Nós vemos Nabucodonosor, as mulheres que dançavam para ele, para alegrar o rei, ficava lá dançando. Por que alegrar o rei? Alegrar a carne. Os reis se alegravam de ver as mulheres bonitas, com aquelas roupas, dançando e mexendo seus braços, mexendo seu quadril e fazendo os gestos, fazendo danças líricas e danças daquela época, para agradar o quê? Os olhos, a carne dos reis. Era Velho Testamento, ministério de Cristo, ministério da santidade. Não vou falar para você que até os reis que eram de Deus no Antigo Testamento não faziam isso, mas era obras da lei. Hoje nós vivemos no Evangelho, na graça, Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Não vem das obras para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pelo Evangelho, e de pregar o Evangelho. Jesus falou a toda criatura: quem for batizado será salvo. Gálatas 5,4, se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em pau. Fala o quê? Gálatas 5,4, separados estáis de Cristo, vós que se justificai na lei, da graça tendes caído. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde, está escrito também. E aí, Cristo morreu de balde, morreu em vão na sua vida para você viver na lei, se justificando em Raquel, que Raquel se justificando em Velho Testamento, se justificando em Miriam, que passou ali e dançou, porque passou o mar. E aí, em Evangelho de Cristo? Evangelho de Cristo, palavra da salvação, vida eterna. A palavra diz que se a justiça vinha da lei, se era segundo a lei, Cristo morreu em vão. Para que Deus mandou Jesus? Para nos dar um novo conserto. Amém? Firmado, Paulo fala em melhores promessas. E aonde que tem? Mulheres dançando para Jesus. Eis que Jesus estava ali e as mulheres começaram a dançar para Jesus no ministério de dança de Cristo. E Cristo chamando Maria e Maria Madalena e as mulheres da nobreza que seguiam a Jesus. E Joana falou para elas: dance para mim. E Marta e Maria ali, irmã de Lázaro, dançaram para Jesus. E Jesus ficou lá: nossa, que dança bonita. Olha como que elas balançam o corpo. Olha como que elas viram, olha como que elas deitam no chão. Olha como que elas rolam, olha que coisa linda, olha que gostoso, tá alegrando minha carne. Não, porque o ministério de Cristo é espiritual. Então, se você quer fazer ministério de dança na sua igreja, faça. Mas isso não procede de Deus, não procede da doutrina. Tá na Bíblia. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Você não tem Deus porque você está fazendo algo que não é de Deus. Quem permanece na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai quanto o Filho, segundo a Epístola de João 9. Todo aquele que prevarica, ultrapassa, vai além, cria, inventa, não tem Deus. Você está fazendo para quem?
para sua carne, para agradar sua avó, seu avô, sua mãe, sua filha que gosta de dançar, sua esposa que gosta de dançar, as mulheres, as jovens, para atrair gente, para falar, ai que dança linda. Irmão, igreja não é teatro, igreja não é lugar de dança do ventre, danças líricas, isso são coisas do mundo. Quando nós criamos algo, mas é para atrair gente, ultrapassamos, nós tiramos Deus. As danças do Antigo Testamento eram danças para agradar a homens carnais, para agradar a carne. Mulheres agradando a homens. Deus nunca pediu para nenhuma mulher dançar para ele. Jesus nunca pediu. Os apóstolos não pediram para as mulheradas ficar dançando para ele e colocaram ministérios de dança. Irmão, todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Irmão, todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Os que amam a Deus não ficam acrescentando nada na Bíblia. Permaneça nas Escrituras. Os que amam a Deus praticam as palavras de Jesus. Jesus falou, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Então quando você pratica os mandamentos que estão na Bíblia, sem tirar e nem acrescentar, você ama Jesus. E você amando a Jesus, todas as coisas que você for fazer na sua vida vão contribuir para o bem seu, porque você ama a Deus e permanece nas Escrituras. Não é que você vai acrescentar um monte de coisa e vai contribuir porque você ama a Deus. Amém? Não confunda a palavra. Irmão, se fizermos só que a palavra nos pede, seremos servos inúteis. É por isso que você está acrescentando um monte de coisa na igreja? Peraí, então vamos lá. Se fizermos somente o que a palavra nos pede, seremos servos inúteis? Então, mas você está fazendo o que a palavra te pede? Você está fazendo tudo? Se você fazer o que a palavra te pede, você não vai acrescentar nada na igreja, só para começar. Amém? Então, antes de você querer fazer um pouquinho mais, comece a fazer o que está na Bíblia. Por que você não faz o que está na Bíblia? Acrescenta, muda, cria, inventa e fala que Deus está no negócio porque viu uma cura, porque viu um milagre. E Jesus está falando que muitos vão dizer naquele dia, Senhor, Senhor, profetizamos nós em teu nome, curamos em teu nome, fizemos sinais em teu nome, e eu vos direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, Mateus 7, 21 em diante. E aí? Então, não tem a ver ministério de dança com Cristo. Não tem a ver com a palavra. Não tem a ver, eu não estou preocupado, não estou com medo das mulheres virem me bater na rua, no portão, me xingar. Eu só quero respeito, assim como eu respeito cada igreja de cada um. Quer fazer, faça. Mas nós estamos pregando o que Jesus diz. Não é de Deus, criado por homens. Ministério de dança não provém de Deus. São ministérios carnais. Não é espiritual, porque Jesus quer que nós apresentamos o nosso corpo a Ele em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é apresentei os nossos corpos na lascívia, porque a dança hoje é o quê? É algo carnal, é sensualizar, é uma dança sensual que sensualiza. Então, irmão, isso daí não precisa nem eu ficar indo lá ver, já não é de Deus. Tem mulheres que vão sensualizar, vão chegar pessoas na igreja que, em vez de elas se edificar com aquela dança, elas vão cobiçar através dos seus passos, dos seus gestos, da sua maneira, do seu caída no chão, da sua levantada, da sua rebolada, da sua mexida. Isso daí é um ministério carnal, é um ministério lascivo, não procede de Deus. A palavra de Deus diz, é lícito que meus escândalos, mas aí de onde vier, fugir da aparência do mal. Meu irmão, é porque seus olhos são mal. Não, meu irmão, você põe a mulher dançando, se amostrando no seu corpo, dançando na igreja nua, tem irmãos fracos na fé que vão cair, vão tropeçar. O que for espiritual vai fechar o olho, não vai ficar nem olhando. E se não é para ficar olhando, por que vai colocar algo desse na igreja? Não, é para apreciar com o olho do amor. Que amor, irmão? As mulheres mostrando as coxas, mostrando as pernas, dançando, sensualizando, baixando, pegando não sei o que no chão, virando lá. E aí? Escândalo. Não procede de Deus. Me mostra na Bíblia. Tá? E quer me mostrar na Bíblia? Me chama aqui no Messenger, pede meu WhatsApp e me mostra na Bíblia, tá bom? Aqui, eu e você, tá bom? Não vem querer ficar fazendo palhaçada aqui não. Olha aqui, ó. Aqui, ó, o varão. Ficar escrevendo textão, irmão, que nós somos vacinados contra heresia. Nós já somos preparados contra heresia. Nós temos, sabe quem? Um Espírito Santo de Deus em nossas vidas que nos ensina na Bíblia. Então, não aceita, gosta de ficar dançando? Vai lá, irmão, pode dançar, né? Não vamos entrar lá na dança lá e impedir na sua igreja. Não vou entrar nas páginas falando que vocês é do diabo, não. Fica lá, mas nós estamos pregando o que é bíblico. Ministério de dança, carnalidade, amém?
nós vemos que Herodes estava ali em adultério, possuindo a mulher de seu irmão Filipe, Herodias, amém? E a sua filha foi dançar para ele e agradou a ele. E os convidados dele encheu o olho ali para a menina dançando e pediu, e ele falou, tu te darei até metade do meu reino. Ela falou que era a cabeça de João Batista. Ah, irmão, mas isso não tem nada a ver. Então, não tem nada a ver? Você está justificando em quem para fazer ministério de dança? Na filha de Herodias? Na filha de Herodias? E aí? Ou você está se justificando nas mulheres cristãs? Nas mulheres cristãs. Então me mostra as mulheres cristãs, seguidoras de Cristo, ministério de Cristo, na graça, no evangelho. As mulheres dançando para Jesus. Ah, irmão, mas eu tô lá na Miriam. Justifica na lei, se desliga de Cristo, da graça caístes. E aí? Você é salvo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Não sabe nem o que é lei e o que é graça, né? Quer debater, muitas vezes quer brigar, quer contender, não sabe nem o que é lei e o que é graça. Quer pegar as coisas da lei e falar, se justificar como se fosse para agora. Só que a palavra diz que se você, aqueles pois que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque maldito é todo aquele que não permanecer em todos os preceitos da lei para fazê-los, para praticá-los. E aí, você guarda o sábado? Não. Então, como você está se justificando na lei? E aí, seu filho peca, se apedreja ele em praça pública? Não. E aí, a mulher em adultério, você pega uma mulher em adultério, você apedreja ela na rua? Não. E aí, quando você peca, você vai lá oferecer um cabritinho para Deus, um coelhinho, um coelhinho não, né? Um cabritinho, uma pombinha. Coelho era animal imundo. E aí, um novilho? Não, porque Jesus já pagou. Ah, Jesus já pagou o preço, mas na hora de dançar você quer se justificar lá em Miriam, não tinha nem a lei ainda, foi antes da lei. A lei foi dada no caminho do deserto ali para Moisés, ainda ali não tinha nem lei ainda, era antes da lei. E aí? Amém? Então o ministério de dança é um ministério carnal, não é bíblico, é antibíblico, é algo que acrescentaram, criado por homens, que foi homens que criaram, e quem ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece e não tem Deus, é um ministério para encher os olhos da lascívia, da sensualidade, e é um ministério criado para agradar homens carnais. Deus, Jesus, os apóstolos nunca pediram para as mulheradas ficar dançando para eles dentro da igreja, nem no deserto, em nenhum lugar. Amém? Não procede de Deus. Está na Bíblia, está na palavra. Amo todos em Cristo Jesus, mas essa pregação é por amor de você mesmo. Leia a Bíblia, medite, vai pesquisar, vai examinar as escrituras. Não fique, eu acho, que naquele grande dia, Evangelho de João 12, 47 e 48, nós seremos julgados pela palavra. Não porque você acha, que você pensa o que te falaram. Amém? A paz do Senhor Jesus, a paz de Cristo, a paz de Deus. Tchau, tchau.